Boa noite a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos, né? Mais uma noite de estudos, mais uma noite de palestras. Hoje, né, o nosso irmão Nelson Tavares, que irá nos acompanhar, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Gisele. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui novamente. Mais um convite, estar aqui retornando com vocês. Hoje, nesse dia que a gente vai falar sobre esse tema que é Cadê o Reino dos Céus? Eu quero compartilhar um pouco dessa dúvida que acontece muito ainda no nosso entendimento. Onde é que está o Reino dos Céus? E eu também vou aproveitar aqui a deixa para convidar vocês para minha participação, também muito feliz a participação que eu vou ter agora na Semana Espírita Anália de Franco. Eu vou estar lá falando no dia 17, com o tema O Amigo Jesus. Eu quero agradecer demais esse convite, mais uma vez agradeço a Gisele, agradeço a Inês por a gente estar sempre aqui junto, divulgando, multiplicando conhecimento e aprendendo uns com os outros. Aliás, acabei de lembrar, a Inês esteve comigo, foi minha convidada, agora há pouquíssimo tempo atrás, no bate-papo com Joana de Ângeles, a gente falou lá sobre ansiedade. Então eu convido a todos, quem quiser assistir, um bate-papo que eu tive com a Inês, lá no canal Amigos do Nosso Lar, e tem também nas minhas mídias sociais, no meu canal no YouTube, está lá salvo direitinho o nosso bate-papo. Nós é que te agradecemos, meu irmão, por estar aqui hoje, né? Estar aqui também no dia 17, como você mesmo acabou de comentar, né? Na nossa Semana Espírita, terceira Semana Espírita, né? Do Centro Espírita Anália Franco. E, inclusive, ao final dessa palestra, eu posso colocar aqui ao vivo o cartaz da Semana Espírita, né? Para que todos possam acompanhar direitinho nas datas, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos os que estão aqui, né? Já temos irmãos aqui deixando comentários, né? A Carla Godinho, seja muito bem-vinda, minha irmã. Ao Matias Henrique, seja muito bem-vindo, meu irmão. E a todos os outros irmãos, né, que ainda não chegaram. E também os que não poderão hoje chegar, né? Mas que no futuro poderão assistir, né? Então, eu peço a todos, né, que vamos fazer uma oração. Quem quiser fechar os seus olhos, fique à vontade. Quem não quiser, não é necessário. Então, eu peço a todos que acerenem seus corações, que elevem seus pensamentos a Jesus, para que possamos ter uma conversinha com Deus, né? Senhor Deus, guias espirituais, toda a espiritualidade amiga e protetora que nos acompanha. Gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos. Peço-te a luz, a paz, a proteção e que nos auxilie a sempre elevar os pensamentos a Jesus, a sempre vibrar positividades. Peço-te que abençoe, né, esse espaço virtual ao qual nos acompanha, né, ao qual nos permite levar a palavra aos irmãos, né, o espaço físico do lar aí do nosso palestrante de hoje, né, Nelson Tavares, e nos sustente durante toda a reunião, nos permitindo absorver e repassar todo o ensinamento passado. E que assim seja. Assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, né, sem mais delongas, vamos dar a palavra para o nosso irmão, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Gisele. Obrigado pela oração também. Então vamos lá, vamos começando com essa reflexão. Eu quero trazer aqui hoje à noite uma reflexão só, um ponto de vista, tá, gente? Esse é um tema muito discutido ainda e muito pouco compreendido, às vezes um tanto confuso, dessa história do reino dos céus. E eu suscitei aqui esse tema como o cadê o reino dos céus? Porque é uma pergunta às vezes que a gente se faz assim, cadê? Onde é que está? Onde é que está isso? Procurando, tentando achar esse tal do reino dos céus.
E começou essa questão do reino dos céus com o dizer do Cristo, quando ele fala que o reino dos céus está aqui dentro, tá? Está aí dentro. Para quem não está me vendo, porque isso depois vai para o Spotify, eu estou batendo no peito, no meu, e batendo no seu peito. O reino dos céus está aqui dentro, não está fora. É assim que o Mestre Jesus nos suscita a reflexão, a buscar essa compreensão desse céu que muitos de nós procuramos e buscamos uma vida inteira, uma encarnação inteira. Volto a dizer, quem disse isso não fui eu, tá? Foi Jesus. Algo que ainda é muito difícil de compreender, porque a gente ainda tem essa, talvez pela nossa pequeneza, talvez pela nossa ignorância, um modo de entendimento muito materializado, de certa forma. Então, o reino dos céus a gente imagina como aquele céu lá, aquele que a gente sai para a rua e olha para cima, e é lá o céu, e um pouco naquela figura alegórica dos portões da entrada do céu, Deus vindo nos receber, aquele tipo físico, digamos assim, aquele local circunscrito. E Jesus traz uma reflexão, ou puxa por nós, nos faz pensar de uma outra forma, que o reino dos céus não está lá, ele está aqui dentro, ele está aí dentro. E de alguma forma, eu quero tentar aqui suscitar esse raciocínio. O que será que Jesus quis dizer com isso? Porque é muito normal, tá, dentro do cristianismo, e no meio espírita não é diferente, muita gente acredita que essa ideia ainda do céu, que tem lá a porta do céu, e lá vai ter um Deus tipo Papai Noel, com aquela barba branca, nos esperando, de braços abertos. Ou então as portas do inferno, que vai ter lá o demônio, o chifrudo, aquele de vermelho que vai estar esperando também, com um tridente na mão, e aquele sorriso sarcástico. E aí a gente, no meio espírita, dá uma adaptada, de certa forma, muitos de nós damos uma adaptada, encaramos ou interpretamos o céu como se fosse uma colônia espírita, de espíritos, como, por exemplo, o nosso lar. Falam por aí, o nosso lar dos espíritos, o céu, o nosso lar dos espíritas é o céu do católico, ou do evangélico, ou o que é que seja. E, de outra forma, também, muita gente confunde essa história de umbral, acreditando que é uma espécie de inferno, criando, de alguma forma, aquele sonho de que o Eldorado, o paraíso vai ser atingido, um pouco naquela história de Adão e Eva, sabe? Um pouco ainda naquela história infantilizada do desenho animado, com aquela representação. Eu lembro muito do Pica-Pau, um desenho do Pica-Pau. Não sei se vocês lembram de algum desenho, mas um pouco naquela história ainda de que se eu for bonzinho, no final da vida eu vou para o céu, mas se eu for malvado, eu vou para o inferno. Será que é por aí? Eu trago essa interrogação. Será que é isso que Jesus quis trazer para a gente quando ele nos fala que o reino dos céus está aqui dentro? Será que esse céu que a gente compreende ainda, nesse formato, de alguma forma eu quero acreditar, tá? Eu vou compartilhar aqui uma reflexão, um ponto de vista, tá, gente? Ninguém precisa concordar comigo, até porque cada um interpreta de uma forma diferente, cada pessoa com a sua vivência, com a sua experiência, com o modo que vê a vida. Eu quero acreditar que esse tipo de informação a gente necessita desconstruir e construir novamente com esse tipo de aprofundamento que nós temos aqui com a doutrina espírita, mergulhando muito mais a fundo no ensinamento de Jesus, saindo um pouco desse período infantilizado. Mas a ideia de falar infantilizado, gente, não é ser pejorativo e se sentir mal ou ficar julgando. O nosso estágio de crescimento, a gente está no infantil e passa para o juvenil e vai amadurecendo aos poucos, até chegar à perfeição.
Não quero ter a presunção aqui de forma alguma de que eu sei tudo e a gente aqui sabe tudo, de forma nenhuma. Mas eu quero acreditar que a gente vai crescendo um pouco nessa compreensão, nessas conceituações ainda que são meio confusas. E essa história de reino dos céus ainda é muito confuso para sair desse espaço físico circunscrito e entender que ele está aqui dentro. Até porque a gente não se entende muito bem o que, que tem aqui dentro. O que nos falta demais, a gente vai falar um pouco aqui à frente, é o processo de autoconhecimento. A gente se conhece muito pouco ainda. Então, como é que eu vou enxergar algum reino dos céus aqui dentro? Se eu nem sei quem eu sou direito, se eu mal me conheço, talvez, essa chamada de atenção de Jesus também faz parte de um estímulo para a gente nos encontrar nesse processo do autoconhecimento e tentar nos entender nessa caminhada evolutiva. Tem muita gente, muito cristão, de maneira geral, que acredita que ir para a missa, ir para o culto, ou aqui no meio espírita, que ir para o centro espírita, no nosso caso aqui, tá? No meio espírita, que ir lá para o centro espírita uma vez por semana, assistir uma palestra e tomar um passe e, e uma água frutificada, já é o carimbo, já é o passaporte para esse tal reino dos céus. Porque eu fui lá e, ó, check, bati ponto. E está resolvido. Isso é muito comum, tá, gente? A gente até tem uma brincadeira assim, que é o pessoal que é o Papa Passe, que chega ali para tomar um passe e pronto, reharmoniza os centros de força, os chakras, né? Faz aquela limpeza, toma água frutificada, todo esse auxílio que existe, e mete o pé, vai embora. Pessoal, olha só, se você é um Papa Passe, seja muito bem-vindo também, ok? Não estou aqui para falar que é bom, que é ruim, cada um no seu processo de entendimento. Mas o convite através da reflexão, através do estudo, principalmente através do estudo, do conhecimento, o que a doutrina espírita nos traz, muito além do que um passe magnético e do que um ambiente onde a gente vai ter uma água frutificada, a espiritualidade sim agindo em nosso favor, com aquele ambiente blindado, que se vocês que estão aí agora no centro espírita, ou vocês que estão em casa e frequentam o centro espírita, sabem o que eu estou falando, não por causa da teoria, mas por sentimento. É aquele de que, eu fui no centro espírita, é tão bom aquilo. Nem sei direito o que aquele cara falou lá, aquele cara lá de azul, nem sei o que ele falou, mas é uma vibração tão boa. E é muito boa mesmo, sem dúvida nenhuma. São as benesses que a gente tem a oportunidade aí ao nosso redor, esses encontros na casa espírita, por exemplo, com essa faixa vibratória mais elevada, com esse encontro com espiritualidade de luz, que não precisa estar na teoria, eu repito para você, está no sentimento. Quem sente minimamente, não precisa ser grande médium, para encontrar ou se encontrar num ambiente de luz, num ambiente de paz. Não é só centro espírita, tá, gente? Mas a gente está aqui nesse contexto espírita. Mas voltamos, o ambiente, a questão do espiritismo aqui é para nos trazer esse tal conhecimento, para nos trazer essa tal reflexão que vai, de alguma forma, questionar os nossos hábitos, as nossas atitudes e trazer uma nova proposta. E que nova proposta é essa? É o Evangelho do Cristo. É tudo que Jesus vem nos ensinar, mas de uma maneira, penso eu, muito mais profunda, mastigada, explicada. De certa forma, a doutrina espírita consegue mergulhar muito mais em certos conceitos, como, por exemplo, a questão do reino dos céus. E aí a gente entende que o buraco é muito mais embaixo. Será que é só essa questão física do reino dos céus? Será que é isso verdadeiramente que Jesus quis dizer? Quando ele, por exemplo, fazendo um link aqui com o dizer do Cristo, quando ele nos diz, meu reino não é desse mundo. Aí a gente começa a questionar, peraí, mas que reino é esse? Que mundo é esse que ele está falando? Será que esse reino seria o céu? Interrogação. Esse céu aí que a gente vai lá e olha para o alto. Vamos tentar entender, gente, que esse reino que Jesus está falando, seria a casa de Jesus, aonde Jesus habita. E
Sabe onde é que é a casa, ou o que tem na casa de Jesus? Nesse nível, nesse padrão vibratório, tem espíritos perfeitos, como ele. Espíritos que vibram nessa faixa de evolução máxima de perfeição que eles alcançaram através do esforço dessa caminhada onde hoje a gente está percorrendo. Sim, estamos muito longe. Desculpa dizer para quem está achando que já está quase lá. Está um pouquinho distante, tá? Mas a gente chega lá. A gente chega lá. A gente está aqui para isso, para caminhar, para evoluir, para crescer. E nessa morada do Pai, essa morada onde Jesus se encontra, só tem espírito de luz, só há luz. É um outro patamar, até difícil da gente compreender, até difícil da gente. A gente pode até entender, penso eu, mas compreender verdadeiramente é até um tanto difícil, porque é tão distante, de certa maneira, do que a gente tem de experiência e vivência aqui, nesse instante, e provavelmente com as nossas memórias intrínsecas de outras encarnações também, que viemos evoluindo em mundos primitivos, e hoje nos encontramos em um mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra. A nossa experiência, a nossa caminhada ainda está muito aquém, está muito distante desse nível aonde Jesus se encontra e onde todos nós iremos algum dia, cedo ou tarde. Então, vamos entender, gente, que essa reunião que existe, onde Jesus se encontra, é através de uma coisa só, através da vibração. E o que é vibração? Vibração é pensamento. E um pouco disso que a gente tem que não, mas eu quero trazer para vocês aqui para a gente pensar em conjunto, trazendo para o nosso eu, trazendo esse tipo de pensamento para o nosso dia a dia, para as nossas questões, qual é o nosso pensamento? Interrogação. Qual é a nossa vibração? Com o que a gente se conecta? Eu vou falar isso e vou repetir mais à frente, tá? Porque isso tem tudo a ver com o reino dos céus. Não o reino dos céus de lá, o reino dos céus aqui. É difícil compreender ainda. Eu vou tentar explicar aqui, talvez fique até confuso, tá? Porque é confuso ainda. Acredito eu, pela nossa pequeneza, pela nossa ignorância de compreender isso mais a fundo. Mas vamos lá, gente. Uma coisa que é importante aqui a gente lembrar, para não se distanciar muito do Cristo. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou é possível de ser alcançado. A proposta, o modelo que ele nos apresentou aqui é palpável, é realizável, é viável. Senão, assim não seria. Não estou dizendo que não é difícil, tá? Não estou aqui passando pano e tentando transformar o processo mais fácil, não. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência verdadeira que sim dá para chegar lá, através do meu esforço, o que eu tenho que fazer? Aí muda um pouco a dinâmica. Porque o que acontece muito ainda nesse processo do nosso relacionamento com Cristo e toda essa história de céus e Deus, é assim, tá muito distante, não dá para mim não. Ah, não, eu não sou Jesus. Ah, pro fulano é fácil, né? Ele é médium. Ah, mas o cicrano lá, pessoal, todos nós temos condições. No final das contas, a gente é farinha do mesmo saco, senão a gente não estava aqui num mundo de provas e expiações. Claro que tem já níveis diferentes de espíritos aqui evoluindo, uns muito mais ligados ao primitivo e outros vibrando muito mais alto no mundo de regeneração, que a gente já está nesse processo. E salvo, tá, gente? Estou falando espíritos em prova e expiações, salvo aqueles espíritos missionários, mas aí é um caso à parte, vamos deixar isso à parte, que são poucos que vêm como missão, com muito amor nesse processo para nos auxiliar. Quando eu falo nos auxiliar, eu estou me incluindo, tá, gente? Eu não sei quem tá me escutando, mas sim, egoísta e orgulhoso. Eu me reconheço dessa forma, característica de espíritos que, sim, vibram e encarnam num mundo como esse.
Então, meu irmão, se você não te reconheces orgulhoso e egoísta, dá uma olhada aí dentro. Olha com carinho. Vamos buscar esse autoconhecimento, esse processo para a gente se entender nessa dinâmica, o que está acontecendo, quem nós somos. Porque daí a gente consegue delinear direitinho para onde a gente quer ir. Porque enquanto a gente não consegue enxergar quem nós somos, por exemplo, orgulho, egoísmo, como é que eu vou trabalhar alguma coisa em mim? Interrogação. Vamos seguindo. Então, é porque às vezes eu dou uma fugida aqui no nosso raciocínio, mas vamos seguir aqui. Jesus encarna aqui, quando ele desce, entre aspas, vamos colocar assim, para esse plano, para essa esfera, ele não vai descer desse céu alegórico para vir aqui nesse vale de sombras e lágrimas que é a Terra. Claro que eu repito, é um processo de muito amor, principalmente. Jesus não necessitava de maneira alguma, mas como governador desse orbe, nesse processo de amar, onde o mundo já estava preparado de alguma forma para receber o seu ensinamento. Ensinamento esse que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender 2023 anos depois, mas estamos aqui para isso, e essa é a ideia. E aí vem a chegada da doutrina espírita ainda em um outro momento muito mais propício, que nos capacita ainda mais esse entendimento, esse mergulhar na doutrina do Cristo. Tem muita gente que faz confusão e não sabe nem que espiritismo é cristianismo. Nosso modelo e guia, aquela meta a ser alcançada, a nossa referência é Jesus Cristo. Simples dessa maneira, tá? Então, esse processo do encarne de Jesus aqui conosco foi um processo de muito, de muito, de muito amor. Sabe por quê? Porque o céu já está dentro dele. Voltamos a esse raciocínio, o foco, a questão aqui não está no externo, a questão está no interno. A conquista do céu está aqui, é interior. São essas conquistas que a gente vai realizando, nós, enquanto espíritos, aqui encarnamos na Terra e vivenciamos provas ou expiações, mas principalmente no contexto de provas. A gente vai experienciando, vai aprendendo. Claro que na expiação também é aprendizado, tá, gente? Mas vamos lá. É através dessas conquistas que a gente vai conquistando aos poucos. Conquistando o quê? Conquistando esse céu. E que provas são essas, Nelson? Que expiações são essas? Vamos falar um pouquinho sobre provas aqui rapidamente. Resumidamente, provas são as escolhas que a gente faz durante a nossa vida. É escolher o certo, porque enquanto a gente não escolher o certo, vai voltar de novo a questão. Aí a gente não escolhe o certo ainda, vai voltar de novo a questão. E a gente não escolhe certo ainda, vai voltar de novo a questão. E dependendo da intensidade que isso acontece, eu estou falando aqui generalizando, tá, gente? Mas dependendo da intensidade e a nossa escolha, a nossa opção pelo erro, às vezes a gente precisa da expiação, que é mais ou menos assim, por livre e espontânea pressão, a gente vai ter que aprender o caminho certo, o caminho do amor. Porque sabe por quê, gente? Deixa eu explicar. A prova chega quando a gente já sabe como passar por ela, porque a gente já sabe o certo, já sabe o caminho certo a tomar. Mas ainda assim, às vezes a gente não toma. Sabe por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. E Deus Pai nos ama e nos dá o livre-arbítrio para a gente tomar as nossas decisões do jeito que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. Para assim a gente aprender e conquistar. Vou frisar essa palavra, conquistar a partir da nossa evolução, crescer pelas nossas pernas. Nós temos já toda a estrutura, a capacidade suficiente para dar esse passo à frente, para ir aos poucos conquistando e aprendendo. É uma coisa que a gente às vezes esquece de se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que verdadeiramente eu estou fazendo aqui da minha vida? Para que eu encarnei? Por que eu vim parar nesse país, nessa cidade, com essa família, com esse meu entorno? Por que eu não parei lá na China, ou na África, ou no Alasca?
Por que eu encarnei agora, nesse ano de 2000 e pouco, ou anos 70, anos 60, anos 50, pronto, mas todos estamos, aqui estamos, além dos desencarnados, tá? Mas nós encarnados todos estamos aqui vivenciando o ano de 2023, com tudo isso que está acontecendo no mundo, toda essa loucura, entre aspas, todas essas questões. Por que será que a gente está vivenciando isso? Eu posso responder porque a gente tem que vivenciar isso. De alguma forma, isso faz parte do nosso aprendizado, cada um com o seu planejamento encarnatório, tá? Mas ainda assim, voltamos, farinha no mesmo saco. Esse grande saco aqui, vamos dizer assim, planeta Terra, somos aqui, cada um grãozinho de farinha aqui dentro. Então, nesse processo de escolha, de escolher o que é certo, o que é errado, para crescer, para evoluir, para conquistar esse reino dos céus, se tiver alguma dúvida, porque a gente já sabe qual é o caminho certo, mas se tiver alguma dúvida, faz o seguinte, pega a cola, sabe a cola da escola que a gente pega aqui na manga assim, ó, puxa a colinha, tem uma cola, sabe qual é a cola? O Evangelho do Cristo. Essa é a cola. O caminho está aí. Resumindo, a cola está aí para alcançar o céu que está aqui dentro, o céu não está fora, não está em uma colônia espiritual como o nosso lar da vida. Estar no nosso lar, isso é importante a gente saber, tá, gente? Não é a entrada, o bilhete de entrada para o nosso lar. O processo de estar em um nosso lar da vida, como por exemplo, estou pegando nosso lar só porque é bem simbólico, é bem conhecido, bem retratado no filme, no livro, que é muito famoso. Mas o estar no nosso lar é através da nossa vibração, que é uma consequência natural. Porque a partir do momento que a gente consegue aos poucos ir elevando e subindo, e crescendo, e evoluindo, e amando, a gente vai fazendo conquistas e a gente vai subindo e mantendo o padrão, principalmente manter, tá, gente? Porque no momento como esse aqui, que a gente está reunido, de alguma forma nós estamos elevando o nosso pensamento, a nossa vibração, buscando reflexionar e aprender um pouco, todos nós. Não são vocês que estão aprendendo comigo, não, eu também aprendo aqui estudando e trocando com vocês, com todo esse amparo, toda essa estrutura que a espiritualidade nos permite, que nos fortalece. E para quem está na casa espírita, melhor ainda nesse ambiente blindado, como eu falei. Aqui é ótimo, mas, gente, tem a vida lá de fora, e aí? Quando acaba aqui, como é que é? Como é que é no nosso dia a dia, o nosso pensamento, a nossa vibração? Será que a gente está conseguindo manter? Ou é difícil? E a gente cai, às vezes, lá no buraco, lá fundo, e se perde um pouco. Faz parte também, tá, gente? Faz parte. É difícil demais. É difícil manter lá no alto. Mas cabe esforço para a gente buscar esse encontro, esse subir de degrau por degrau, tá bom? Vamos entender, gente, que esse bilhete de entrada, digamos assim, fazendo uma analogia, uma brincadeira aqui, para um nosso lar ou para um umbral da vida, é através da nossa vibração. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz antes. Como é que está a nossa vibração? Como é que está a tua vibração? Vibração, pensamento. Vibramos o quê? Pensamos em quê? Com o que a gente se conecta? Eu gosto muito de fazer suscitar essas perguntas, levantar essas perguntas, para a gente buscar esse autoencontro conosco, buscar fazer essa análise, buscar fazer essa reflexão, para a partir daí a gente se enxergar um pouco. Eu jogo aqui o conceito, tá? Cada um pega da maneira que quiser, toca da maneira que for, ou talvez não toque nada também, mas vamos fazer uma análise? Olá, vou convidar vocês aqui. Faz uma análise dos teus pensamentos no dia a dia, na tua vida, desde que você acorda até você dormir. Porque dormindo a gente não controla mais ou menos, né? Mas também perceba, atenção, principalmente dormindo, quando a gente tem noites com muita dificuldade, que muitas vezes em desdobramento a gente vai para lugares não muito legais, e de alguma forma reflete na qualidade do nosso sono, e são noites mal dormidas, e acordando mal, e às vezes acorda
preocupado com o coração a mil e não consegue mais dormir pensando naquela questão. Tudo isso eu estou falando de noite, né? Tudo isso, de alguma forma, pode ser o reflexo desse nosso dia a dia, de alguma forma conturbado, não harmônico, não equilibrado. Por isso eu questiono vocês, como é que estão os nossos pensamentos no nosso dia a dia? Interrogação. Como é que a gente está vibrando? Com quem que a gente se conecta? E com que a gente se conecta? Vamos olhar para essas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos olhar, essa agora o pessoal fica meio chateado, tá? Mas faz um exercício aí. Vamos olhar para os nossos 5 amigos mais próximos, aqueles que a gente se conecta, aquele que é o fechamento. Dá uma olhada para eles. Através deles você vai se ver. Nós somos, de alguma forma, o somatório desses 5 amigos mais próximos em termos de vibração. Isso aí que é a nossa vibração, tá? O nosso pensamento. Os nossos amigos, de alguma forma, se a gente somar, dá um pouco de nós ali, ou tem um pouco de nós em cada. Bota no liquidificador e faz um suco. O suco somos nós, esses 5 amigos. Isso às vezes assusta um pouco, o pessoal não gosta muito, porque olha, às vezes fala assim, ah, não, Nelson, não é assim não, porque eu gosto só daquela amiga lá, mas é só para ficar falando mal dos outros e fofocando, sabe? Por exemplo, não é bem assim. Será? Interrogação, eu questiono. Às vezes esse choque de realidade dói, tá? Quando a gente se enxerga. E o processo do se enxergar, esse processo do autoconhecimento, eu vou frisar aqui, é necessário, e vou repetir de novo, é necessário o autoconhecimento, mas não só, tá? Não é só se autoconhecer. Isso é outra coisa que eu vou só abrir um parênteses aqui rápido, porque tem muita gente que acredita, eu respeito, tá, gente, a opinião de cada um, porque são pontos de vista diferentes, não tem problema. A questão aqui é a gente respeitar. Mas tem muita gente que acredita que só auto se conhecer já é o suficiente para crescer, para evoluir. Mas, pessoal, vou compartilhar o que eu acredito e vou explicar o meu raciocínio, tá? Não querendo ser o dono da verdade, mais uma vez. Mas o que eu acredito é que o autoconhecimento é só o primeiro passo. É o primeiro passo do enxergar a si, enxergar essa pedra bruta que nós somos, que é diferente do que lapidar essa pedra bruta que nós somos. Tá entendendo? Aquele burilamento que a espiritualidade nos fala, que o evangelho nos fala, esse lapidar da pedra, nós pedra, é enxergar primeiramente para quê? Para trabalhar, para crescer, para mudar. Eu sei que tem gente que se incomoda com essa palavra de mudança, tá? Porque mudar dói. E tem gente que acredita que só se autoconhecendo o processo da mudança acontece automático, acontece naturalmente. Pessoal, olha só, a encarnação é esforço. Vou frisar essa palavra, esforço, tá? Esforço para quê? Esforço para melhorar, através das nossas escolhas, através dessas escolhas do nosso dia a dia, através dessas conexões que a gente realiza, dos nossos pensamentos. É escolher fazer o certo em vez de fazer o errado, que a gente já sabe. Essa é a hora da aprovação. A aprovação não é o grande momento, como num filme de Hollywood, que é o momento da aprovação. A aprovação é o tempo todo, o dia inteiro. É as escolhas que a gente faz. Isso que é aprovação. Claro que, atenção, gente, no planejamento reencarnatório, certas questões pontuais que já estão, de alguma forma, planejadas, literalmente, que fazem parte nesse nosso caminhar e vão se desencadeando, de alguma forma, para o nosso momento de vivenciar a tal aprovação. Mas esse processo de escolhas é feito o tempo inteiro, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, todo dia, o tempo todo. Então, não basta, penso eu, a gente saber o caminho certo, tá? A gente precisa caminhar por ele.
Não adianta a gente saber tudo de Jesus, saber tudo de doutrina espírita, se eu não fizer o esforço, se a gente não fizer o esforço para melhorar, para conquistar esse reino dos céus. Kardec nos diz, vou trazer Kardec aqui para auxiliar a nossa reflexão. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforço para domar as suas más inclinações. Vou pontuar duas palavras: esforço e domar. Pergunta para vocês: o que é isso se não mudar? Fazer o esforço para domar fazer o esforço para domar as minhas más inclinações. Essa é a definição do verdadeiro espírita, daquele que busca o evangelho como meta, como referência, como a colinha lá para nos auxiliar. Porque aí é o momento que a gente vai lutar de alguma forma, mas lutar no bom sentido, tá, gente? Não precisa brigar conosco. Abraça, se ama, tá? Mas lutar no sentido dessas más inclinações. É transformar ela, substituir, ressignificar, enfim, a gente tem várias palavras para definir, mas deixar elas para um crescimento mais profundo, esse crescimento no amor. O processo é o seguinte, gente, vamos nos conhecer. Conhecer o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim. Conhecer o que a gente tem de positivo, o que a gente tem de negativo. Não é só coisa ruim, também não é só coisa boa, tá, gente? Atenção. É o se desnudar, é olhar para si verdadeiramente, se conhecer. E aí sabe o que a gente vai fazer? Pega o negativo ou o ruim, ou que não está muito legal, e muda. E muda para quê? Muda para melhor. Esse é o esforço que tem que ser feito. Não adianta só ver, me reconheci, realmente eu vou compartilhar com vocês. Nelson, eu vi que eu sou egoísta e orgulhoso. Tá anotado, hein? Muito bem, legal, vida que segue. Não. O que adianta? Adianta alguma coisa? Não sei. Para vocês talvez adianta, para mim não adianta. Eu saber que eu sou orgulhoso e egoísta, legal. E o que eu estou fazendo com isso? Que crescimento eu vou tirar disso? Me reconhecer única e exclusivamente, se autoconhecer, é o primeiro passo dessa modificação, desse trabalho em si, para trabalhar nesse caminho para alcançar, para chegar a esse reino dos céus. Só tem uma direção, uma forma de chegar a ele é através do trabalho. É trabalhar a si próprio e trabalhar no encontro com o próximo, aquele que necessita. Ensinamento do Cristo. Uma das máximas que a gente fala aqui muito no meio espírita, qual é a frase? Fora da caridade não há salvação. Eu vou me arriscar aqui, tá, gente? Só nesse raciocínio aqui. Não quero mudar a frase é essa, fora da caridade não há salvação. Mas vamos lá, fora do amor não há salvação. Mais ainda, fora do amor não há reino dos céus. E esse, para mim, é o pulo do gato, é o X da questão, tá? É quando a gente consegue verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos. Quando a gente consegue amar o próximo como Jesus nos amou. O que ele nos disse? Ama como eu vos amei. Vou repetir. Ama como eu vos amei. Como é difícil ainda compreender e praticar isso, não é verdade? Não sei vocês, mas compartilhem comigo. Estou com vocês, tá, gente? Nesse processo de crescimento. O orador que aqui vos fala, quem dera eu conseguisse colocar na prática 10% que eu falo. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo. Mas a dificuldade está exatamente no exercício. Porque falar aqui é fácil. Falar aqui não tem problema nenhum. A gente dá uma estudada antes, bota uns pontos. Agora, quando a gente desliga a câmera aqui, quando o pessoal volta para casa do centro espírita, como é que a gente faz? A gente consegue aplicar isso? Exercitar tudo que a gente está aprendendo aqui em conjunto? Tudo que a gente está aprendendo com Cristo? Esse caminho? Essa moralidade? Toda essa caminhada? Interrogação. É através do amor, gente, através dessa vibração de luz que a gente vai chegar no reino dos céus, esse reino que está aqui dentro.
alcançar essa luz, nos iluminar, está aqui dentro, tá? E quando eu falo isso, eu gosto muito de puxar, porque a gente fala muito do racional, né? As palestras em si, a busca para a racionalidade, sem dúvida nenhuma, mas eu gosto muito de tentar tocar no sentimento. E para tocar em sentimento é difícil explicar e falar, porque cada um tem o seu. Esse processo do sentir, o sentir o reino dos céus, o sentimento, sentir essa luz, sentir essa paz, sentir essa calma, sentir esse amor que é derramado sobre nós quando a gente se conecta com o alto. Em momentos como esse, por exemplo. Não sei o que bate aí, de que forma, de que intensidade, mas no momento quando a gente faz uma oração, no momento que a gente se conecta com o nosso mentor, no momento que a gente busca inserir na nossa vida esse processo do aprendizado do amor e a gente vai assim conquistando e sentindo essa luz. E aí a gente tem a oportunidade de replicar ela, de multiplicar ela com esses que estão ao nosso redor e que precisam muito mais de luz do que nós. É o momento que a gente é o espelho, a gente recebe e doa. E assim a gente trabalha com o outro, trabalhando a si próprio. É esse o processo. A vibração que vai elevando naturalmente com as nossas escolhas, as escolhas que a gente faz diariamente. Porque, pessoal, eu repito muito isso, tá? Porque eu acho que não tem como não repetir. Desculpa se eu estou sendo chato para quem já me acompanha há muito tempo. A gente está aqui para uma coisa só, para aprender a amar. E aí causa uma confusão. Mas para aprender a amar, Nelson, como é que é isso? Como é que eu aprendo a amar, Nelson? Como é que faz? Vamos começar aos poucos, devagarinho. Devagarinho. Vamos fazer o seguinte, vamos entender o amor de uma forma mais ampla, tá? Busca amar o teu filho, a tua filha. Busca amar o teu animal. Busca amar o teu marido. Busca amar, sabe o quê? O teu time de futebol, se você gosta, se você ama, o time de vôlei, ou o que é que seja. Busca amar uma planta, busca amar um prato de comida, busca amar um filme, um parente. Ama tudo e a todos. Esse é o ensinamento do Cristo. São nesses pequenos núcleos, essas pequenas porções, que a gente vai aprendendo a amar, porque tudo isso é amor, tá, gente? Claro que em graus diferentes, em níveis diferentes, eu não estou comparando o amor de um filho com o amor para chocolate, tá, gente? Aliás, apesar de chocolate ser muito bom, tá? Mas vamos lá. O importante é a gente entender esse processo, essa caminhada do amor. São esses pequenos núcleos que aos poucos a gente vai aprendendo a esse exercício do amar, o aprendizado no amor. Que pequenos núcleos são esses? A família. O convite é se ama a tua família, mesmo aquele que tá difícil, aprende a amar. Porque se a gente não consegue amar nem a nossa família, como é que a gente vai amar o próximo na rua? Entre aspas. Vamos fazer o dever de casa? O dever de casa tá lá em casa. Tá aí na tua casa. Aí tá o dever de casa. Se esforça para aprender a amar esses que vieram de encontro, não à toa, no teu círculo familiar, que às vezes, sim, podem ser processos de resgate, esse reencontro para a gente aprender a amar, porque às vezes a gente brigou firme e forte lá atrás, de uma forma muito intensa, a gente, pronto, foi colocado por livre e espontânea pressão, agora com o véu do esquecimento, para aprender a amar o que a gente não aprendeu lá atrás. Então vamos fazer o esforço para a gente aprender a amar, vamos fazer o esforço para a gente elevar a nossa vibração. E ainda que a gente tenha um tempinho aqui, eu vou trazer uma outra questão para vocês, desse balanço, que eu gosto muito de provocar esse questionamento da gente tentar se entender na nossa caminhada. Como é que a gente está indo como é que nós estamos indo na nossa caminhada? Será que a gente está vibrando no alto ou a gente está vibrando mais baixo? Faz uma análise do teu dia a dia, dos teus pensamentos. Será que às vezes a gente ora e pede a Deus para nos iluminar, para nos abençoar e para cuidar de nós e daqueles que a gente ama?
mas depois a gente continua ferindo o próximo, machucando o outro, e a gente sabe que está fazendo mal para o outro, eu te pergunto, do que adianta? Venha a nós o vosso reino? E como é que a gente está agindo nessa troca com o próximo? Amar a tudo e a todos. Será que a gente está conseguindo? E se a gente não está conseguindo ainda, o que a gente precisa fazer para amar mais? Te pergunta, o que você pode fazer para você amar mais? Para aprender a amar, para elevar o teu pensamento, a tua vibração, e assim naturalmente ir de encontro com esse reino dos céus que está aí dentro. Não está lá ou lá. Está aí dentro. É esse autoencontro, esse encontro consigo através dessa aspiração, desse crescimento, dessa evolução rumo ao amor que foi o que Jesus ensinou. Pega toda a doutrina do Cristo, todos os evangelhos, tudo. 4 letrinhas, amor. Todo o ensinamento do Cristo se resume na lei de amor. Então, gente, para finalizar, que a gente já está indo para o nosso horário, eu faço esse convite para que nós possamos, que nós sejamos luz. E ser luz só depende de uma pessoa, só depende de você. Para eu ser luz só depende de mim. Então que a gente possa escolher ser luz, escolher o caminho certo, escolher o reino dos céus. Eu vou repetir o que Jesus disse: o reino dos céus está dentro de nós. O que a gente precisa fazer para encontrar esse reino? Amar. Ama mais. Vamos buscar amar como Jesus nos amou. Sabe como ele nos amou? Sem esperar nada em troca. Vou repetir. Jesus nos amou sem esperar absolutamente nada em troca. Reflete o teu processo de amor com o teu próximo, com esse que você se relaciona, e você já consegue amar, e que bom que nós já consigamos amar esses ao nosso redor de alguma forma. Reflete se a gente ama por amar ou se a gente tem ali alguma coisa que, uma expectativazinha nessa troca, interrogação. O processo do crescimento no amor também é uma evolução, tá, gente? Infantil, juvenil, até chegar ao maduro. Também a gente tem as nossas posses, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, os nossos ciúmes dentro do processo do amor, tá bom? E essas expectativas todas. Mas aos poucos a gente vai buscando compreender e principalmente, volto a repetir, a sentir. O importante é a gente estar na caminhada do amor, seja como for, vai na caminhada do amor, tá bom? É só amar, que mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Pessoal, vou encerrando aqui então, que já está no nosso horário. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Não sei se fez sentido para vocês aqui essa reflexão sobre esse tema, que é um tema ainda muito confuso, de certa forma, há diversas interpretações. O que eu trouxe aqui foi só mais uma, tá? Para fazer a gente pensar. Eu acho que a ideia é fazer pensar. Daí cada um vai encontrar o seu caminho através das suas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, através do nosso ponto de vista, da nossa vivência. Tomara que vocês tenham gostado, tá bom? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite aqui do Centro Espírita Nara de Franco, para a gente dividir um pouco, falar um pouco sobre Jesus, falar um pouco sobre amor, que é sempre uma alegria. Nós te agradecemos, meu irmão, por essa palestra, né, imensa que foi. Se o convite era refletir, temos que, então, repensar, né, a nossa forma de amar. Porque, como você acabou de dizer, né, Jesus nos ensinou a amar sem olhar a quem.
né? Acabou de dizer isso, Jesus disse, amar sem olhar quem. É difícil. Não vamos falar que é fácil, não, porque não é. Mas temos que tentar melhorar, né? E essa palestra realmente, ela nos convida a isso, a nossa melhora. Então, gratidão, meu irmão, por essas palavras, né, de hoje, por essas reflexões. Gratidão também, né, aos irmãos que participaram essa noite, né? Vamos listá-los. O Matias Henrique, né? A Indinamar Fonseca, o Carlos Godinho, o Moadir Alves, a Dercy Barrios, quase que eu leio Barros, gente, Barrios, Dercy Barrios, a Delma Maciel, e a todos os outros irmãos, né, que assistiram, mas que preferiram não deixar um comentário. Gratidão a todos, gratidão, Nelson. Obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, eu vou aproveitar só, antes da gente fazer a nossa prece final, para mandar um beijo para o pessoal que me acompanha e veio para cá através lá do link que eu divulgo nos meus canais. Aliás, convido a todos, quem quiser me acompanhar no meu canal, tenho lá um estudo semanal que eu faço, o livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, que eu iniciei ainda há pouco, tem outras palestras, tem seminário, tem um bate-papo com Joana de Ângeles, tem muita coisa lá. E eu vou mandar um beijo especial aí para Carla, eu reconheci o nome, Carla Godinho, a Dercy também, e a Maria Matias, que está aqui em Portugal, também, que nos acompanha, e tem sempre um pessoal, talvez tenha até mais gente aí, tá, gente? Desculpa se falhou aqui algum nome pela memória, e às vezes as pessoas também estão presentes, mas não mandam a mensagem, aí a gente não consegue ler o nome. Aí fala assim, de vez em quando, fala, poxa, Nelson, você não falou meu nome, eu estava lá. Eu falei, poxa, mas eu não vi, eu não estou sabendo. Então, mando um beijo para todo mundo, não só para aqueles que eu conheço, mas todos que estiveram aqui conosco. Tomara que tenha feito sentido e mexido de alguma forma conosco. Eu acho que a ideia sempre da palestra espírita é, de alguma forma, balançar, mexer aqui dentro. Eu acho que essa é a intenção, o nosso intuito, sempre. É isso aí. Então, Nelson Tavares, finaliza para a gente com uma oração, uma prece. Com certeza, é um prazer. Então, também convido a todos, como a Gisele no início, a fecharem os olhos, quem tiver à vontade, junto comigo, e a gente vai em conjunto agradecer a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, por toda a sua luz, por todo o seu amor por nós, incessante, incontável, imensurável. Agradecemos por ser o nosso exemplo, acima de tudo. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga de Oluz, trabalhadores do Centro Espírita na área de Franco, que preparam esse ambiente, que harmonizam, que nos dão todo o suporte e estrutura para essa reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, com auxílio da doutrina espírita, nos dando toda a base de raciocínio. E dessa forma pedimos autorização para dar encerrado mais essa palestra, agradecidos que estamos. Que assim seja, graças a Deus. E que assim seja. E, como prometido, meus irmãos, lá no começo da palestra, né, quando o nosso irmão Nelson Tavares, ele fez o convite, né, para participação dele, né, na nossa terceira Semana Espírita, né, do Centro Espírita Anália Franco. Então, como combinado, nós vamos finalizar essa transmissão, né, com a nossa chamada para a Semana Espírita, né? Então, fiquem agora com o convite, né, da nossa terceira Semana Espírita do Centro Espírita Anália Franco. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson Tavares. Boa noite, Deli. Boa noite a todos. Beijos e abraços. Tchau, tchau. Tchau.